E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O dia amanheceu triste nas Laranjeiras. Uma notícia que soou como um golpe no coração da torcida tricolor reverberou rapidamente pelos corredores do Fluminense. Felipe Melo, um dos maiores símbolos de liderança do clube nos últimos anos, não teve o contrato renovado e deixará o clube carioca após 3 temporadas de luta, garra e identificação com a história do Fluminense. Felipe Melo, que chegou ao Fluminense em 2021, chegou com a missão de dar consistência ao meio de campo e, principalmente, trazer sua personalidade forte para um elenco carente de referências. O veterano, conhecido pela sua postura aguerrida e caráter incontestável, logo se tornou um ícone para a torcida. Mas, assim como as paixões no futebol, os ciclos se fecham, e a despedida do atleta, aos 41 anos, marca o fim de uma era de vibração e dedicação intransigente. A decisão de não renovar o contrato do jogador pegou a todos de surpresa. Felipe Melo não apenas jogava pelo Fluminense, mas respirava o clube. Era impossível não notar seu comportamento dentro e fora de campo. Sempre disposto a brigar por cada metro quadrado, com a camisa tricolor estampada no peito, ele era o tipo de jogador que encantava aqueles que buscavam não só talento, mas também força de vontade. Embora a despedida já fosse especulada por conta do fim de seu contrato, o anúncio oficial ainda gerou perplexidade em muitos. O relacionamento com o clube e com os torcedores parecia firme, mas as questões internas de bastidor, como a reconfiguração do elenco e os planos para o futuro, tornaram o processo irreversível. Assim, a história de Felipe Melo no Fluminense chega ao fim, deixando uma marca indelével. O volante não se limitava ao campo. Suas postagens nas redes sociais, sempre com um tom sincero e direto, reforçavam seu amor pelo clube e pela torcida. Além disso, suas constantes declarações de carinho ao Fluminense, que ele considerava um clube de guerreiros, fortaleceram ainda mais seu vínculo com a torcida, que, ao longo de sua trajetória, o abraçou com uma paixão avassaladora. Nos 3 anos de casa, Felipe Melo teve a oportunidade de conquistar títulos importantes, mas também enfrentou desafios. Sob sua liderança, o Fluminense teve altos e baixos, mas sempre com a promessa de lutar até o fim. Não fosse sua presença em campo, talvez o time não tivesse a mesma cara de resistência e superação. Ele se tornou um verdadeiro capitão, guiando os mais jovens com sua experiência e seu exemplo de profissionalismo. O título mais significativo de sua passagem pelo Fluminense foi a conquista do Campeonato Carioca de 2022, que colocou um selo de prestígio na carreira do atleta. Para muitos torcedores, aquele foi o momento que definiu sua passagem pelo clube, a demonstração de que, independentemente das adversidades, a vontade de vencer estava acima de tudo. Felipe Melo parecia ter sido contratado para não só jogar, mas para transformar o ambiente de trabalho no clube. Em sua despedida, o atleta agradeceu aos torcedores e aos companheiros de equipe. Em sua mensagem, Felipe Melo falou sobre o orgulho de ter defendido a camisa tricolor e de como se sentia realizado por ter dado o máximo de si em cada jogo. Mesmo diante da dor da separação, ele reforçou que o ciclo no Fluminense foi cumprido com sucesso. "O Fluminense sempre terá meu coração", disse. Entretanto, a torcida tricolor sente o peso da perda. Embora o clube tenha outros jogadores capazes de assumir a liderança, a sombra deixada por Felipe Melo é grande. Não é fácil substituir um jogador que foi sinônimo de entrega e vibração em campo. Sua saída deixa um vazio que não será facilmente preenchido, e muitos se perguntam quem poderá carregar esse espírito de guerrilha para os próximos desafios do Fluminense. Felipe Melo se despede do Fluminense, mas sua história certamente será lembrada por muito tempo. Ele se tornou uma referência de garra e compromisso, e sua figura é uma daquelas que ficará marcada na memória dos tricolores. Com o apoio de sua torcida, o jogador se entregou de corpo e alma ao clube, e os frutos dessa dedicação, embora nem sempre de forma brilhante, foram sentidos pelos que acompanhavam o dia a dia do time. A decisão de não renovar o contrato com Felipe Melo é parte de um processo maior de renovação no Fluminense.
O clube, ao buscar novas alternativas e reestruturar seu elenco para o futuro, precisa olhar para o próximo ciclo e entender que a era do volante se encerra. Mas o que não se pode negar é que, por mais que a despedida seja dolorosa, a história construída por Felipe Melo ao longo desses anos no tricolor ficará para sempre. A saída do ídolo também abre novas oportunidades para jogadores mais jovens, que agora terão a chance de provar que podem carregar o legado de Felipe Melo. O Fluminense, com seu espírito renovador, parece estar se preparando para um novo capítulo, mas, sem dúvida, a sombra do volante será difícil de apagar, pois ele representou muito mais do que um simples jogador, foi um símbolo de luta e resistência. Nos próximos dias, o futuro de Felipe Melo será repleto de especulações. Muitos imaginam que ele ainda tenha muito a oferecer em sua carreira, seja no Brasil ou no exterior. Sua paixão pelo futebol não parece ter se extinguido, e a ideia de continuar jogando, mesmo após os 40 anos, não é algo que o afasta dos seus planos. O que é certo é que o Fluminense seguirá seu caminho, mas sempre com a memória viva daquele jogador guerreiro que nunca desistiu. Neste momento de despedida, é impossível não refletir sobre a importância de figuras como Felipe Melo no futebol. Jogadores que, à medida que envelhecem, se tornam mais do que atletas, se transformam em lendas. E Felipe Melo, com sua postura intransigente e sua entrega ao Fluminense, se transformou em uma dessas lendas. O clube e seus torcedores jamais o esquecerão. E assim, como todo grande jogador, Felipe Melo se despede, mas deixa um legado imortal. A história do Fluminense, com todos os seus altos e baixos, continuará sendo escrita, mas a marca de Felipe Melo, com seu temperamento forte e sua dedicação inquestionável, ficará para sempre registrada nas Laranjeiras. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A notícia da saída de Felipe Melo do Fluminense foi recebida com grande comoção, principalmente entre os mais fervorosos torcedores tricolores. Seu nome passou a ser sinônimo de identificação com o clube. No entanto, o futebol, como a vida, é feito de ciclos que se encerram. Para os que acompanhavam o jogador desde sua chegada, a despedida representa o fim de uma era de luta e personalidade dentro de campo. Felipe Melo soube traduzir essa paixão em momentos de entrega total, o que o tornou um verdadeiro líder. A torcida do Fluminense sempre foi exigente, mas também sabia reconhecer o valor de Felipe Melo. Mesmo quando as atuações não eram as mais brilhantes, sua postura de guerreiro em campo jamais era questionada. Ele se entregava com a mesma intensidade, seja em uma partida decisiva ou em um jogo aparentemente sem maiores repercussões. Essa consistência de caráter foi o que o fez conquistar, de fato, o carinho e respeito dos fãs, que sempre o viram como alguém que vestia a camisa com orgulho. Por outro lado, o Fluminense se vê diante de um novo desafio ao perder um jogador tão importante. Felipe Melo era, mais do que qualquer coisa, uma espécie de ânfora que guardava toda a experiência acumulada em anos de futebol. Sua vivência em grandes clubes, como Palmeiras e Juventus, trouxe um peso inegável para o elenco tricolor. Agora, com a saída dele, o clube terá que se reinventar, buscando uma nova liderança que seja capaz de manter o time unido e motivado, como ele fez com maestria. A ausência de um jogador tão marcante também abre espaço para reflexões sobre o futuro do Fluminense. O elenco jovem, que já demonstra grande potencial, agora tem a responsabilidade de continuar a caminhada. Embora Felipe Melo tenha deixado um legado, a renovação é um processo necessário para o crescimento do clube. E é nesse processo de evolução que surge a chance para novos ídolos e novas histórias se tornarem parte da rica trajetória tricolor. Em termos táticos, a saída de Felipe Melo também coloca um ponto de interrogação sobre a formação do time. O volante sempre foi peça-chave nas estratégias de jogo do Fluminense, tanto defensivamente quanto na organização do meio-campo. A falta de sua presença física e mental será sentida, principalmente nas partidas mais tensas, nas quais sua liderança se sobressaía. Para os próximos treinadores do clube, a missão de encontrar um substituto à altura será um grande desafio. Ao longo desses anos no Fluminense, Felipe Melo foi mais do que um líder dentro de campo.
Ele representava um estilo de jogo forte, de combatividade, em um futebol muitas vezes marcado por jogadores mais técnicos e criativos. Sua filosofia era simples: jogar com a alma. Esse estilo, que muitos classificam como antiquado, foi justamente o que se encaixou perfeitamente no espírito do Fluminense. A intensidade de Felipe Melo fez com que os torcedores se apaixonassem ainda mais pelo futebol do time. Sua relação com o técnico Fernando Diniz, que conduziu o time a momentos de brilho e de reconstrução, também merece destaque. Diniz, conhecido por seu estilo de jogo envolvente de posse de bola, encontrou em Felipe Melo o equilíbrio necessário entre criatividade e força. A parceria entre os dois foi construída com base no respeito mútuo, e o volante se tornou um dos principais defensores da filosofia do treinador. Agora, o desafio para Diniz será ajustar sua equipe sem essa peça fundamental. Além disso, a saída de Felipe Melo não é apenas um marco para o Fluminense, mas também para o futebol brasileiro. Seu nome sempre foi associado a uma forma de jogar e de se portar que marcou época. Com a constante renovação dos elencos e o surgimento de novas gerações de atletas, figuras como Felipe Melo se tornam cada vez mais raras. Ele foi um dos últimos representantes de um futebol mais combativo, que priorizava a entrega física e a marcação cerrada. Em seus últimos jogos, Felipe Melo parecia estar em sintonia com os próprios sentimentos, ciente de que aquele era o momento de se despedir. O clube e a torcida já haviam reconhecido o impacto de sua presença, mas a decisão sobre seu futuro dependia de vários fatores. Seu corpo, aos 41 anos, já não respondia como antes, e o ciclo de renovação do Fluminense, com foco em atletas mais jovens e velozes, indicava que sua continuidade não seria mais viável. Ao se despedir do Fluminense, Felipe Melo deixa o clube com um legado que transcende o futebol. Ele se tornou um símbolo de persistência e paixão, características que definiram sua trajetória tanto dentro quanto fora de campo. A história do Fluminense será lembrada por muito tempo, com sua imagem imortalizada como parte de um time que soube lutar e conquistar vitórias mesmo nos momentos mais difíceis. O tricolor pode não ter mais Felipe Melo, mas certamente carregará seu legado por muitas temporadas. O capítulo de Felipe Melo no Fluminense pode ter chegado ao fim, mas sua história com o clube é indestrutível. A despedida é uma das duras realidades do futebol, mas é também um lembrete de que os ídolos nunca realmente se vão, pois deixam algo mais profundo em seus fãs, o espírito de luta, de resiliência e de paixão por um time que, assim como eles, nunca desiste de sua história. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.